varejo brasileiro começou o ano de 2025 em queda. Impactos econômicos negativos do tarifaço. Em meio à alta do dólar, especialistas começam a se preocupar com um possível aumento nos preços dos alimentos no ano que vem. A gente vai seguir falando sobre as tarifas contra o Brasil e também os impactos dela na economia brasileira. Hoje eu preciso fazer uma pausa. E não é uma pausa qualquer. Parece pujante, parece crescente, mas você que é dono do supermercado tem visto a sua loja cair venda mês a mês. Em junho foi muito ruim, julho já está um pouco melhor, mas junho foi muito ruim. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas centenas de donos de supermercado sobre os problemas atuais. Indicador de gestão. Liderança, sucessores, compra e venda. Tudo isso necessariamente impacta o nosso negócio. E não só isso, né? Mas também o medo sobre a incerteza do futuro. A gente precisa mudar a maneira como a gente está fazendo hoje. Mas eu já tive bastante clareza sobre tudo que está acontecendo e quais são os próximos passos que a gente vai tomar. Eu lido com dono do supermercado todo dia, eu por 10, 12 horas por dia. Eu estou o tempo inteiro só respirando o supermercado, mas não um supermercado, mas todo momento e todo movimento está acontecendo pelo Brasil inteiro. Então, a gente consegue antecipar muita coisa que acontece aqui. Isso facilita muito para vocês com relação ao futuro de vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas na nossa aula hoje, onde a gente vai mostrar para vocês como vocês vão organizar a gestão dos seus supermercados, organizando principalmente os processos, arrumando os processos internos da sua loja. Então, hoje a gente vai te mostrar alguns passos importantes e não tem como falar de organização de processo dentro do supermercado sem trabalhar a outra parte, que é como automatiza esse processo ou como eu utilizo a tecnologia para fazer esse processo de organização e mapeamento. Vocês estão aqui, para quem não me conhece, está me assistindo pela primeira vez, é Leandro Rosadas aqui. Para quem já me conhece, já dá like no vídeo, já dá like de confiança, não está seguindo no YouTube, me segue no YouTube, estiver me assistindo nas outras redes sociais, vem para o YouTube que é mais confortável. E hoje a gente vai mostrar vários passos para vocês, para que vocês façam essa organização, essa amarração de processo. Porque não tem como você ter gestão sem você estar com essa arrumação, essa organização de processos muito bem detalhado. Tá? Eu vou trazer um convidado daqui a pouquinho para poder participar desse momento. Enquanto isso, já dá like na live, já diz de qual cidade você está falando, de qual estado você está falando. Já dando as boas-vindas aqui para Priscila Andrade, de Lauro de Freitas, na Bahia, do Edmir Mascolino, de Farias Lemos, Minas Gerais, do Amaurílio Santos. Boa noite, Brasil. Tamo junto, papai. Galera no Instagram também mandando mensagem aqui pra gente. Vamos lá, se apresentem. Da onde vocês estão falando, qual cidade vocês estão falando. E bora pra cima, que o nosso foguete aqui, ó, é só pra cima, não tem ré. Espero poder de verdade ajudar vocês a melhorar esse resultado financeiro de vocês através, ó, Mangá, ó, o pessoal de Manga em Minas Gerais. Ó, a Edna. Vamos pra cima, Edna. Vamos mostrar para vocês o caminho para vocês poderem fazer isso, tá? Não deixa de comentar. Comenta 1 se o áudio estiver bom. Comenta 2 se o áudio estiver uma merda, para a gente poder saber. Ó, o Cláudio Catroc. Fala, Cláudio. Tá em todas aqui também. Nosso querido Impulso Black. Vamos para cima, papai. Jarinu. Pessoal de São Paulo capital. Ó, Caleb Santos 33, Jaboão dos Guararapes. Leandro Pires 2000, Morros do Maranhão. Olha só, Davi Montel, do Paraíso, Tocantins.
bora para cima. Vamos direto, porque hoje é dia de aula pesada, aula na veia, como a gente tem feito aqui nas lives profundas, né? Deixa eu chamar aqui Ideraldo, meu amigo. Vem para cá, vem para a live, papai. Fala comigo, papai. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Ideraldo, vamos lá. Preciso que você, inclusive, se apresente, o pessoal poder te conhecer. Eu sou Ideraldo, da HR Tech. Nós somos uma empresa que desenvolve ERP para o varejo. Estamos 30 anos aí junto nessa caminhada. Temos aprendido bastante com o varejo, principalmente supermercados. E tenho certeza que nós temos soluções de gestão que vão ajudar vocês muito. E, Ideraldo, já entrando nos processos, já entrando no ponto-chave, vamos começar falando sobre recebimento. Conferência cega. Quais são os pontos cegos que o supermercadista não pode ter, principalmente quando a gente fala de sistema, numa conferência cega? Primeiro, explica o que é a conferência cega, muita gente nem sabe, deveria estar fazendo, mas nem sabe do que a gente está falando. Então vamos lá, Leandro. Como que a gente entende que é uma boa prática? Na verdade, ela começa um pouquinho antes, né, na hora que se faz o lançamento da nota fiscal, tá? Então nós entendemos que uma boa prática, nós podemos fazer esse pré-lançamento, né, o lançamento da nota para fazer a conferência antecipadamente. Então a gente já captura essas informações do XML do portal do Cefaz, temos um robô que já faz os cruzamentos com os pedidos de forma automática, já faz o pré-lançamento dessas notas, conferindo e validando com os pedidos, quantidades, custos, tributações, né? Aí já entra uma boa prática. Se o tributo da nota não tiver de acordo com o que nós temos no cadastro, o sistema já bloqueia, evitando assim um erro no lançamento que poderá causar, né, um transtorno lá na frente ou até mesmo um erro no SPED. E esse lançamento superado, se caso tiver uma divergência, o sistema já dispara automaticamente uma mensagem para o comprador, ele autoriza ou não aquilo, podendo gerar, inclusive, também uma boa prática, uma carta de crédito, né, para essas diferenças que vierem, né, por exemplo, a maior, mas ele aceita receber, gera uma carta de crédito para que o fornecedor pague isso posteriormente em bonificação, em desconto duplicado, ou mesmo em depósito em conta, e o pré-lançamento estando feito, a nota fica pronta para ser recebida lá na conferência cega propriamente, tá? Então, como que é esse processo lá? Quando o caminhão chega, né, o conferente ou a pessoa que irá autorizar a descarga, identifica aquela nota, aquele dump no sistema, ele já vai estar pré-lançado, autorizado a receber, e dispara a conferência no coletor, né, indicando até uma DOCA possivelmente. Tá? Lá no coletor, o conferente, que não deve ter acesso, né, à nota fiscal, senão ele não vai ser uma conferência cega. A gente sabe que muitas vezes deixa o entregador com a nota do lado, né, do conferente. Vai conferir o quê, né? Vai conferir o quê, né? Então, o cara tá cantando para ele, ó, esses são 10, esses são 5, esses são 8, né? No ouvido dele ali, ele acaba não se atentando corretamente na contagem. E aí, então, esse superado, né, o ideal é que se deixe até uma mercadoria quando é possível, né, em um local, o entregador saia dali, fique, né, afastado visualizando o que ele está conferindo, ele faça o conferente, né, a sua conferência propriamente, e o sistema faz com que ele, já identificando para facilitar a embalagem que foi pré-lançado, que ele deve conferir, confira somente as quantidades que foram pré-lançadas, né? Como isso? Se tentar conferir a mais, obviamente o sistema não vai permitir, vai avisar que tem uma quantidade superior. Claro que ele não informa quanto, né? Só informa que a quantidade é superior. Né? Se for uma quantidade inferior, ok, porque eu posso arriscar carregando um caminhão, vou conferir num pallet por vez, no qual, inclusive, também podemos controlar já a validade, Leandro, né? Tendo como partida... Que é uma coisa que nem todo RP faz, que é controlar no recebimento a validade, não é isso? Exato. Então, esse cadastro do produto pode ter sido indicado qual que é o mínimo que o produto tem que ter de validade para se vender. E se ao informar uma validade tiver uma data inferior àquele período de dias, o sistema já avisa no coletor e bloqueia, não deixa que isso prossiga. Tá? Estando superado isso também, ele pode ir conferindo vários lotes, vários partes, vários lotes ali, até que confira a totalidade da nota ou de todos os itens. Tá? Se tentar fechar o processo, o sistema vai avisar caso tenha itens que estão faltando quantidade, ele não sabe quanto do item, né? Só sabe qual que é o item, ainda assim prosseguir, o processo é finalizado, mas ao armazenar a nota, o sistema vai pedir para emitir ou uma nota de devolução ou uma nota de venda para o entregador,
né, a preço de venda, claro, da loja, ou mesmo uma devolução total da nota. Então, assim, o conferente, ele tem a informação somente do item que precisa conferir. A quantidade não, é o sistema que controla. Mas, inclusive, se existiu uma divergência entre o pedido de compras e o que o cara mandou, porque em supermercado existe muito chute, né? Os fornecedores chutam o pedido, né? Vão lá e botam o pedido de qualquer coisa. Quando você tem essa amarração do pedido amarrado com a conferência cega, eu começo a eliminar o problema do cara ficar dando chute e assim melhora a gestão no cara. Porque muitas vezes você começa a receber coisa que não é nem para receber. Por exemplo, se o cara passa tudo tirar pedido de compra, você elimina o fato de vir produto sem cadastro. Você já entrou naquelas lojas que vem o produto não cadastrado? Não tem como ter produto não cadastrado. Se tudo tem pedido, eu não recebo nada que não tenha um pedido. Como é que tem um produto que não está cadastrado? Se para eu tirar o pedido, eu tenho que cadastrar o produto. Então, eu elimino erro de alíquota de imposto, porque no cadastro inicial eu vou me preocupar em fazer isso certinho, erro de margem de produto, de botar com custo errado, de produto não cadastrado. Isso tudo é erro de gestão lá de trás, do cara não ter o controle básico, que é tudo que compra tem que ter pedido, tudo é tirado por dentro do sistema. E não é na base dos chutágoras, né, Ideraldo? Exato, Leandro. E lembra que eu comentei da pré-entrada? Que o sistema cruza o XML com o pedido? Então, o que a gente tenta fazer? Né? Na verdade, na prática, a gente faz. Tá? O que é melhor você identificar? Um problema do pedido, seja de custo, seja de quantidade, seja de tributação, ao ter ciência que a nota foi emitida contra você, ou quando o caminhão está lá parado na loja esperando descarregar? No momento que você já tem ciência, é isso. Né? Antecipa o problema. Por quê? Você tem tempo de ir atrás do vendedor, né, do fornecedor, seja quem for, para falar, olha, está com esse problema, está com essa situação, o que a gente vai fazer? Então, no exemplo isso antes que você do caminhão chegar. Muito antes, pode ser um dia, 2, 3, 4, depende de quando ele emitiu a nota. Ele emitiu a nota, já aparece, né? Já aparece. Incrível. É isso. Tá? Então, a gente consegue antecipar quantos problemas ali? Muitos. Inclusive, antecipando o problema, a gente agiliza o recebimento, porque não tem que ficar esperando alguém tomar uma ação para resolver isso. Já foi feito antes. Tá? Perfeito. Então, é isso que você mencionou. Se tiver produto sem cadastro, já cruza nesse momento da pré-entrada, já identifica. Se tiver quantidade que chegou superior ao do pedido, já identifica, já alerta o comprador, assim como o custo também diferente da tolerância, já alerta o comprador, né? E se ele mandou aquela bonificaçãozinha básica também lá na nota, só para poder cadastrar o produto, que ele não, na verdade, você não comprou, o comprador também fica sabendo disso, juntamente com a equipe, na hora que a nota chega, não na hora que a mercadoria está sendo descarregada. Então, você tem gestão ali acontecendo antes do fato de realmente estar ali na sua loja. Beleza, então fazendo isso, eu amarro o recebimento, eu amarro o pedido de compras, porque eu obrigo a ter pedido, para ter o processo, eu fico com esse processo todo amarradinho. Eu amarro ali se o cara tá me entregando mercadoria errada, melhorando inclusive a prevenção de perdas, porque um dos problemas maiores é que hoje, muitas vezes, você paga o boleto da mercadoria que nem entrou, então eu diminuo ali a probabilidade de erro e fraude ali no recebimento, e isso já faz essa amarração desse processo. Pedido de compra, recebimento, a avaliação, faz esse cruzamento todo. Agora, Ideraldo, vamos lá. Um assunto que tem muito em sistema é sobre prevenção de perdas. Como hoje a Garritec organiza esse processo de prevenção de perda dentro do sistema dela? Como é que vocês tratam isso hoje lá? Leandro, tem várias partes que nós podemos tratar, né? Desde o momento do próprio recebimento, nós falamos, né? O coletor é uma forma de você prevenir isso, tá? Nós temos também os processos, né, de controle de validade. Também não deixa de ser um problema ali de uma mercadoria vencendo para gerar também uma perda. Na verdade, é um quick win de prevenção de perda. Quero gerar resultado rápido de prevenção de perda. Corrige validade, já gera dinheiro rápido, né? Que o cara começa a perder dinheiro por causa da validade. Ainda do que nós falamos, talvez não tenha se percebido, né? Quando a gente fala que não aceita receber no sistema uma mercadoria com uma validade inferior a X dias, nós também estamos prevenindo. Que a gente tem uma mercadoria, né? Uma mercadoria que vai ter uma validade menor do que eu desejo, do que eu combinei com o fornecedor, que vai me gerar possivelmente também uma perda. Tá certo? Então, você consegue amarrar aquela regrinha dos 2/3 para não receber mercadoria com menos do que o shelf life daquele produto? Isso fica amarrado dentro do sistema? Sim, fica amarrado no cadastro do produto, dizendo qual que é a validade total e a mínima ali aceitável, né? Então, se chegar com menos que aquele mínimo ali, o sistema não permite, tá?
A exceção para isso, né, dependendo do caso do módulo lá de comercial, a gente permite que alguns pedidos ele compre um FIFO, sabendo e informando qual que é a validade que vai vir. Que é FIFO. FIFO é aquele produto que está abaixo do mínimo aceitável. Então, tudo aquilo que tem menos... Isso, validade de cor. Tudo aquilo que tem menos de 2/3, né, via de regra, tá? Existem exceções, né? Mas tudo que tem menos de 2/3, né, da validade total do produto, né, para que eu possa vender, ou seja, né, minha tolerância de 90 dias é receber com 60, tá certo? Então, isso, tolerância de 12 meses, receber no máximo, tem que ter 8 meses de validade ainda, senão é um produto que tem tendência de vencer. Exato, aí é um FIFO. Nesse caso, teria que ter uma autorização no momento que faz o pedido, indicando qual que é a data que você está comprando, né? Há grandes oportunidades com isso também, claro, né? Então... Sim, a gente consegue bons descontos, dependendo da validade, aproveita nisso que é um produto de alto giro que sai rápido, né? Então, você compra com ganho de oportunidade, mas você tem que saber, né? Porque não é para chegar normalmente produto assim. Normalmente quando entra é porque foi negociado, né? Exato, aí você negocia e informa no pedido, tá? Nessa situação. É isso. Então, tem casos de compra que você faz isso. Oi, Ideraldo, e como é que hoje a HRTech, por exemplo, trata a questão dos inventários? Em que sentido? Porque nós temos inventários totais. É isso. Então, como é que faz os inventários? Por exemplo, as pessoas nem sabem sobre o processo de inventário. É legal a gente aproveitar e falar isso, falar um pouco do sistema, que eu sei que vocês têm isso tudo muito bem amarrado, mas, por exemplo, o cara vai fazer um rotativo. Aí, no rotativo, normalmente, o que o cara faz? Antes de abrir a loja, ele vai lá e pega, separa por setor, e aí tem que ter a árvore mercadológica bem amarradinha. Sim. Aí ele vai lá e vou contar, por exemplo, os sucos da área de bebida. Vou contar Perfeito. Só isso. Aí, antes de abrir a loja, conto a área de venda, abro a loja, deixo ela rodar, e depois eu vou contar o estoque. Como é que funciona isso dentro do sistema de forma prática, para as pessoas entenderem, porque elas não conseguem entender que eu abri a loja e mesmo assim o estoque bate, por que bate? Como é que funciona esse trem aí dentro dos RPs? Vamos falar um pouquinho só ainda sobre esse inventário, quando você programa ele. Na verdade, você já pode programar o inventário da semana toda, do mês inteiro, se for o caso, né? Então, vamos fazer um inventário para amanhã cedo. Então, a gente já programa que vai fazer um inventário para esse período, né? Tá? Dentro do sistema, quais as categorias, no exemplo que você deu de suco, que nós vamos contar, tá? E já podemos até preparar, né, os lotes que nós vamos contar. Então, aquela mercadoria que está na ponta de gôndola, eu posso dizer que é um lote, porque se eu precisar recontar, eu conto só ela. Aquela que está na gôndola, eu posso dizer que é um outro. Aquilo que está ali num cross, eu posso dizer que é um outro lote. Então, temos oportunidade de fazer contagens diferentes, com pessoas diferentes, simultaneamente, ok? E se houver um problema nessas contagens, ou nessa contagem de um dos lotes, a gente pode recontar somente aquele lote. Tendo a possibilidade do cliente querer fazer uma segunda contagem, nós não permitimos que quem contou a primeira conte a segunda, ou colete a segunda, tá? Então, para ter certeza que foi feito por uma outra pessoa, né? Pelo menos a coleta disso, tá? E, nesse momento, tá? Terminando e a loja abrindo, as vendas vão estar congeladas, então não vão estar baixando vendas, que é a pergunta que você me fez. Pode contar tranquilamente seu depósito ali, que ao finalizar o processo, identificar as divergências, tá? Identificando as divergências, você pode fazer os apontamentos. Leandro, como a gente tem conversado bastante, você sabe disso, tá? A HR se preocupa muito com a segurança dos dados. Isso é verdade. Então, são chatos, hein? Nossa! Então, o inventário, para nós, ele não pode ser, né, manipulado. Logo, quem está fazendo o acesso ao inventário, quem está gerenciando o inventário, ele não sabe qual que é a divergência que se tinha entre o sistema e a contagem, ou as contagens, porque eu posso ter mais de uma, até que ele feche o inventário. Entendi. Ou seja, fechou o inventário, ele não pode mais mexer no que ele digitou. Ele pode criar... ele pode ir alterando as coisas e para botar igual. Gente, quando a gente fala de processo... Por isso que a live é legal, né? A gente vem trazendo esse conhecimento. Quando a gente fala de processo, é importante você pensar nas amarrações e como o cara vai sacanear para tentar burlar, porque muitas vezes os inventários são atrelados à meta de ganho, quando a perda cai, não sei o quê. Aí é molinho, você vai lá e altera. Quanto é que tinha? 5 unidades, bota que é 5, não tem falta, pau na máquina, recebo bônus. Não é isso? E ninguém vê que ele fez isso. Ninguém vê. Exceto se for lá e contar de novo, né?
É isso. Porque está lá, ele colocou ali com uma contagem. Então, o que, que a gente faz? Se isso aconteceu, de fato, um erro de uma contagem, né, e não perceberam, ele pode fazer um apontamento, que vai estar gravado quem fez, quando fez, data e hora e por quê. Tá? Ele é uma exceção, né, registrada em log. Para que, se isso vir a acontecer, está registrado quem fez, obviamente tem que ter direitos para fazer isso. Tá? E aí, estando tudo ok, sim, que a gente vai atualizar o inventário. Detalhe, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já passou por isso, já viu isso, já passou por situações como essa que a gente está falando? Só para eu entender aqui se a gente está na mesma linha aqui. A gente está falando igual, está falando na mesma faixa. Então, esse tipo de coisa é comum demais acontecer. Comum demais. Então, você tem que olhar, quando a gente está falando de inventário, de estar preocupado com isso. Por isso, o sistema da HRTech já é bem amarrado para isso. Beleza. No rotativo. Isso. Só para completar essa informação importante, tá? A gente tem ciência que muitos sistemas, eles dizem que tem inventário, mas, na verdade, eles têm... Para mim, caiu aqui. Não cai não, tô aqui. Ah, tá. Eles têm, na verdade, só uma contagem de estoque. Ou seja, vão lá, conta tudo que tem e digitam essa quantidade. Isso para nós é inventário, é um ajuste de estoque, né? Nós separamos a área de venda do depósito, nós separamos os lotes, né? Primeira contagem, segunda contagem. Então, nós temos um processo de inventário que, de fato, é um inventário, tá? Então, assim, inclusive, no final do inventário, nós conseguimos informar se há mercadorias que foram contadas somente no depósito e não estão na área de venda, que é um grande problema muitas vezes. A mercadoria está escondidinha no depósito, identificam na contagem, mas ela não estava na área de venda. Então, a gente permite também que, nesse momento, tá, vocês saibam, né, o cliente saiba que existe essa situação e já corrija essa exposição para que a mercadoria do depósito vá para a área de venda. Ainda, Leandro, com essas validações, é possível que também vocês, o cliente, né, no longo do dia, vai identificando mercadorias que tinham problema através, por exemplo, da auditoria, que é feita de rupturas de venda. Identificamos uma mercadoria que está com ruptura de venda, ok? Fomos lá no sistema, está dizendo que tem estoque dessa mercadoria. O cliente foi lá, a auditoria dele identificou, falou, olha, não achei essa mercadoria na área de venda, nem achou no depósito. Então, ele pode solicitar já no aplicativo lá, para que seja feito um inventário daquela mercadoria para a equipe de prevenção poder fazer depois do inventário através... Mas já dá para fazer isso como processo automático lá dentro? Dá. A pessoa, na verdade, que fez a auditoria tem que informar. No sistema tem uma quantidade. Ela foi na auditoria para ver por que não está vendendo aquele produto. Isso de uma forma que o sistema já vai fazendo. E ela já pode solicitar uma contagem daquele produto automático. Sim. Tá? Legal. Aí no próprio inventário, depois tem uma área lá, um botão que ele importa os itens que foram solicitados para ser contado, seja pela equipe de loja, seja pelo comprador, seja por qualquer outra pessoa que está analisando um produto, achou estranho e mandou solicitar uma contagem. Inclusive, tem um pessoal aqui falando aqui na rede social sobre nota, aqui no YouTube, e vocês, se eu não me engano, foram os primeiros a fazer entrada de nota automática, não foi? Automatizado? Nossa! Eu acho que foi o primeiro. Que eu tenha ciência, sim. A gente faz isso de uma forma de robô bem eficiente já há um certo tempo. Vocês foram o primeiro, acho que, a lançar esse negócio aí. Legal. Então, eu consigo olhar o inventário, consigo ver erro, pedir para fazer lançamento, consigo fazer uma análise para ver o que deu de divergência, e aí isso me ajuda a ter um processo mais amarrado em relação a isso, né? A parte de prevenção. Legal. Consegue fazer ruptura de vendas também, é prevenção? Explica como é que é o processo de ruptura de vendas. É legal falar do sistema porque todo software que foi criado, ele foi pensado de uma forma a você ter o melhor processo possível rodando, né? Então, sim, nenhum sistema é baseado em zero. O cara pensou assim, ó, o processo é esse, o cara tem que construir ali o jeito como o sistema trabalha baseado no melhor processo possível. Então, é legal conversar com o cara de sistema porque a gente já começa a entender um pouco sobre como aquele processo deveria rodar. E aí, fala de ruptura. Como é que roda lá hoje? Como é que é a lógica para o cara entender, quem está assistindo aqui a gente, entender como teria que controlar o processo de ruptura? Então, quando a gente está falando de ruptura de venda, por exemplo, tá?
O que nós temos ali, né? Para cada grupo de produtos, nós temos o ideal de quantos dias ele deve vender aquela mercadoria seguidamente. Ou seja, por exemplo, se você pegar lá refrigerantes, né? Produtos que forem refrigerantes e forem da curva A, eles podem ficar um único dia sem venda? Não. Se é da curva A e é refrigerante, não. Tá certo? Então, o sistema manda isso, se ficar um ou mais dias sem venda, para uma auditoria. Para que alguém vá lá no coletor e fale, opa, por que esse produto não está vendendo? Tá? Inclusive, num BI já nativo da nossa ferramenta, ele consegue saber se aquela venda possivelmente se deu, porque a mercadoria está parada no depósito e não foi abastecida. Temos a indicação disso também. Sério. Tá? Então, tem parâmetros ali que a gente indica para o cliente se aquela mercadoria possivelmente está parada e não foi abastecida. Tá? Se ela chegou depois que parou de vender, né? Enfim, se ela tem uma quantidade que indica que ela está parada no depósito. Então, qual que é o ponto de partida disso? Opa, vai lá no depósito, então verifica se a mercadoria não está, caso realmente ela não esteja na área de venda escondida ali. Né? Vamos pegar um refrigerante, como eu mencionei. Um refrigerante da curva A que não está vendendo, e eu tenho o estoque dele, dependendo da quantidade que eu tiver de estoque, pode ser que essa mercadoria esteja parada no estoque. Dependendo da quantidade que eu tiver de estoque, pode ser que essa mercadoria esteja com um problema de um estoque virtual, e aí precisa fazer um inventário. Tá? Então, mas calma aí, explica... Ederaldo, calma, você pensa muito rápido, as pessoas não pensam rápido igual você. Vamos lá, mais beabá para o pessoal entender. O que é estoque virtual? As pessoas não entendem o conceito. É bom a gente explicar, o cara entender o que na tua visão é o estoque virtual. Estoque virtual é aquilo que está constando em sistema, mas fisicamente não existe por algum motivo. Ou seja, é um estoque que deveria estar ali e não está, tá, gente? Isso. Ou seja, uma parte considerável do seu estoque, ele é virtual. Quando você vai contar, que você descobre, que fala assim, nossa, eu tenho tantas caixas de cerveja, quando vai lá, tem menos do que estava constando lá. Essa diferença a gente chama de estoque virtual, que é, se você não achar o produto, isso vira perda. Então é importante estar olhando, porque muitas vezes a gente tem uma marcação de estoque, dizendo lá que tem a quantidade X, tanto de dinheiro em estoque, e quando você vai ver, não é isso, porque uma parte desse estoque, ela é virtual, tá? Então o conceito do estoque virtual é isso que o Ederaldo acabou de explicar. E aonde ela é muito comum? Naqueles produtos que têm sabores e fragrâncias, que acabam registrando na multiplicação ali um produto pelo outro, tá? Que também, assim a desejo do cliente, ele pode bloquear no nosso sistema, no PDV, de não multiplicar aqueles produtos, obrigatoriamente forçar a passar um por um, tá? Isso pode ser feito a nível de produto, inclusive, se quiser, né? Então, alguns produtos, vamos imaginar, por exemplo, lá, ele queira fazer isso com refresco em pó. Ele quer que passe um por vez lá, e não quer que os refrescos em pó sejam multiplicados para evitar um erro de digitação, de multiplicação. Tá? Tem cliente que prefere fazer isso, ok, pode bloquear isso no cadastro do produto. Nosso PDV bloqueia essa multiplicação, fala que não é permitido. Ou até mesmo multiplicações acima de uma quantidade, pensando em prevenção também, solicitar o supervisor para conferir. Quando a quantidade é grande, tem que chamar o supervisor e possivelmente o prevenção chegar junto para verificar se existe fraude lá. Exato. A chance tem um lance da dupla pesagem também como processo, não tem? Não tem um lance de uma dupla pesagem? Como é que funciona a dupla pesagem? Eu vou ficar te fazendo, eu vou ficar te fazendo um monte de pergunta retórica, você sabe que eu sei, mas eu vou te fazer porque as pessoas, elas não sabem, né? Quem está assistindo a gente aqui não sabe, o objetivo aqui é trazer conhecimento, óbvio, né? A gente acaba fazendo merchan da HRTech, porque tudo que a gente está falando tem dentro do sistema, mas é conversar um pouco sobre o processo mesmo de trabalho, como é que roda, né? Então, explica para ele como é que funciona essa questão aí, da dupla pesagem no caixa. Todos os produtos que vierem, né, da balança, nós podemos fazer uma dupla pesagem. Passou a etiqueta da balança, o sistema pede para colocar na balança, aqueles que têm balança no PDV, claro, né? Tá? Colocar na balança, ele valida se o peso está dentro do peso que veio na etiqueta e libera a venda. Se não, tem uma tolerânciazinha ali, claro, né, em função de variações de embalagem. Se não, ele pede um supervisor para que faça uma conferência. Isso é muito comum, muito utilizado, principalmente no açougue, que é variavelmente, há casos onde se pesa uma quantidade de produto, se coloca alguma coisa a mais, e quando chega no caixa tem uma quantidade maior. Ou o cliente troca, às vezes, de embalagem também ali, de um produto para o outro, né? Tá. Então, essa dupla pesagem, ela serve para qualquer produto que for de peso variável, mas você pode até definir isso por categorias, tá? Você vai controlar isso.
né? Ou para a loja como um todo. Então, qualquer produto que for de peso variável, você pode fazer a dupla conferência de peso. No açougue, o cara vai lá e pesa uma 100 e pesa 200 gramas, bota 1 quilo no saco, quando vai pesar, vai dar constatar a divergência. Isso. Passou lá no PDV, opa, está acima da tolerância. Bloqueio, pede um supervisor para conferir. É isso. Tá. Legal. E isso é um processo rápido de prevenção e amarração no caixa. Se você não tem dupla pesagem no seu caixa, tem que colocar, tá? E eu até achava isso, Leandro, que no primeiro momento, isso deixaria o PDV mais lento, né? O processo de venda. É muito rápido. É muito rápido. Tá? Na verdade, você passa, pum, pesa. Aí você só encosta assim em cima da balança. Normalmente dá menos de um segundo ali, a balança estabiliza. A balança normalmente está na frente do troço, só diga você solta ela, pum, pesou, já era. Pesou, passou, já colocou ali, pesou, colocou para o lado. Então isso é bem rápido, tá? Ó, mas eu vou aproveitar que a gente foi ali no caixa, existe um outro processo que precisa ser amarrado nos sistemas que alguns não fazem. Cara, não deixa consulta preço no caixa liberado. Porque o cliente, você vai passar o produto, vai dar bip, mas o consulta preço, não está registrando nada. É outra coisa comum que eu vejo o Ideraldo, se eu te contasse a quantidade de loja que eu vou que tem consulta preço liberado no caixa, é um negócio de doido. Quer ver outra coisa doida que também deixa o consulta preto? É uma delas. A outra é o cara passar diverso. Eu fui numa loja que faturava 6 milhões, Ideraldo, de loja de doce. E o cara tinha diverso lá. Era o produto que mais vendia na loja dele. Nossa, campeão de vendas. Aquele ali é o melhor de todos. É o produto que é curva AA, 0,1 de venda. Diverso. O pessoal acha que isso é um facilitador, tá? O que a gente tem percebido muito, Leandro? Os clientes, quando vêm para nós, eles já estavam normalmente em algum sistema, né? Então, esses, principalmente, que procuram gestão, eles sofrem, entre aspas, um pouco, porque a equipe dele está acostumada a fazer o simples e o errado. Porque aquilo que é muito simples tende a ser errado. Tá certo? Então, por exemplo, é muito comum a gente entrar lá trocando um sistema e o pessoal que lança nota da pré-entrada da comissão fala assim, poxa, mas eu não posso fazer o pré-lançamento aqui como está vindo na nota, depois que eu lançar aqui, entrar eu altero? Não. Até que poderia, mas a gente dá um trabalho bem grandinho para o cara não fazer, né? Mas por quê? Poxa, deixa eu já lançar, preciso lançar rápido isso aqui. Tá? Olha como as pessoas não pensam. Para quem estiver nos ouvindo, vamos pensar nisso aqui. Se você hoje tem essa facilidade no seu sistema que você acha que é bom, lança a mercadoria como está na nota, depois você troca por uma outra fragrância, por um outro produto lá, mas de uma forma bem simples o sistema permite. Normalmente vocês identificam isso quando acontece 1, 2, 3, 4, 5 dias depois. Certo? Tá. Aí vai lá, entra na nota e corrige. Legal. O que aconteceu com o custo da mercadoria que vendeu até essa correção? Ficou errado. Então, sua margem vai dar uma margem errada. Aí, tem aqueles que falam, não, mas meu sistema vai lá, volta e altera. Aí eu aperto o botão e corrige para trás, inclusive. Corrige para trás, né? Primeiro, se houve já uma entrada posterior àquela que já estava certa, ele já estragou. Certo? Segundo, tá? E não menos importante, ainda que ele consiga fazer tudo certo, que é praticamente impossível, né? Em todas as possibilidades ali, pode acertar em um item, não no outro, né? Ele vai olhar, o cliente vai voltar para olhar o resultado de um dia atrás, de 2 dias atrás, e vai falar assim, pô, minha margem mudou. E aí? Não confia no sistema. É como você olhar o seu extrato bancário hoje, olhando o saldo de ontem, e ver lá, por exemplo, R$1.000 no seu saldo de ontem. E o saldo certo? mudar. E aí amanhã você vai olhar o saldo de ontem e ele mudou. Então, para nós, isso não existe, não pode. Né? Existem casos que vai acontecer, né? Numa situação muito específica, pode acontecer. Mas esse tratamento a gente faz na pré-entrada, cruza com o que está no pedido, não, se tiver, pode limpar, no cadastro. Ederaldo, quando o cara é muito pequenininho, esses processos facilitam a vida do cara, porque o cara não tem gente. Mas quando o cara começa a ficar um pouquinho maior e quer ter gestão, cara, você precisa ter as coisas amarradas. Porque senão, facilmente, seu funcionário frauda. Frauda tudo, pô. Você pode fraudar tudo. Você pode fraudar a quantidade de entrada, você pode fraudar o valor da nota, mas o boleto tá lá para você pagar, e você vai pagar um boleto maior e o produto não entrou porque o cara fez... Cara, você pode mexer um monte de coisa que vai atrapalhar a gestão do negócio, porque não tem amarrado, a coisa não está amarrada. Tem que olhar, gente, senão a conta não fecha.
O nosso negócio é um negócio de centavo. Tem que olhar, senão dá ruim. Mas vamos lá, tem mais. Fala, eu tenho mais processo para a gente falar. Continua você está falando da nota aí. O que eu vejo também comumente, o pessoal fala assim, eu não consigo lançar uma nota de compra de mercadoria que não movimente estoque. Não. Se não movimentar o estoque, alguém, né, sabendo disso, pode lançar uma nota que a mercadoria não existe, mas está lá no sistema, gerou um contas a pagar, você vai pagar por aquele boleto, por aquela nota, e não vai pegar a divergência de inventário, porque não movimentou o estoque e a mercadoria também não entrou. Então, existem várias situações que a gente se depara, né, principalmente numa troca de sistema, onde os clientes, né, nos indagam, poxa, mas por que tem essa amarração? Deixa eu conferir depois, deixa eu arrumar depois. A gente fala, não, tem que começar certo para garantir o processo lá na frente. Tá? Então, esse caso que eu mencionei dos itens é muito comum. Aliás, até um caso disso, tem um cliente, né, em Minas, que quando nós trocamos o sistema lá, ele fez esse questionamento comigo. Falou, poxa, mas é muito complicado aqui para eu poder fazer uma correção de uma nota depois que eu lancei errado. Mas por quê que você tem que fazer uma correção de uma nota que você lançou errado? Você tem que bloquear para não lançar errado. Existe o erro do processo. Se eu facilito o cara de corrigir o erro do processo sem passar, sem ter um mínimo de burocracia, eles não vão ter problema de ficar errando, né? Exato. É muito doido o que você está falando. É muito lógico, né? Mas parece doido, mas é muito lógico. Então, aí a gente amarra e cria, nesse começo, essa dificuldade, entre aspas, para as pessoas entenderem que fazer o certo é melhor do que ficar corrigindo facilmente lá na frente. Então, isso é um ponto bem importante que a gente tem que conseguir identificar. Esse cliente de Minas, inclusive, ele falava isso. Poxa, né, não dá para facilitar? Eu falava, não tem que facilitar, tem que fazer certo. Em evento que nós tivemos em Minas, ele depois foi um que mais de uma vez falou isso. Falou assim, olha, eu no começo, né, achava que devia. O sistema que eu tinha era uma mãe, deixava eu fazer o que eu queria ali. Né? Só que eu não tinha consciência dos problemas que aquilo me trazia. Né? Hoje eu percebo que os números batem, eu confio nos dados, meu estoque está correto, né? Minha sugestão de compra está melhor, minha margem está ok, e eu não tinha noção que isso muitas vezes se dava porque eu fazia as coisas, né, errado e depois tentava arrumar. É isso. Agora, deixa eu comentar uma outra coisa contigo. Um dos processos mais difíceis de fazer amarração, Hidraul, é o processo da compra. Porque as pessoas, elas compram errado, olham do jeito errado, não usam gestão para comprar, e aí o compra e venda é um dos maiores desafios hoje dos donos de supermercados. Como hoje vocês de software, e vou voltar, por que eu trouxe um cara de software para vir falar com a gente aqui? Porque um cara de software, ele precisa amarrar o processo dele com a tecnologia, então ele estuda as melhores formas de rodar um processo para que dê certo. E a HRTech tem um negócio meio doido nesse negócio de compra. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse processo de compras hoje dentro do sistema de vocês para a gente pegar isso como benchmark, como boas práticas de compras. Leandro, a gente tem alguns critérios ali, dependendo do módulo de compras que o cliente está utilizando. Porque dependendo, se o cliente tem 2 ou mais lojas, nós customizamos o compras para ele a partir de um dos nossos quase 100 modelos que nós temos, tá certo? Então isso já é uma exclusividade. Assim, eu não conheço outra empresa que faz isso para clientes com 2 ou mais lojas, né? Tem um módulo de compras customizável para ele, tá? Dito isso, o que nós vamos colocar ali é o que o cliente entender que ele tem que ter de controle juntamente com o que nós podemos sugerir para ele. Tá? Quando você menciona que a gente tem um processo ali dentro do sistema, sim, né, e ele é pensado por nós e muitas vezes, né, juntamente com o cliente, lá na operação, eu mesmo fiz isso com o inventário, fui até para o Nordeste acompanhar o inventário de um cliente porque ele falou que tinha uma certa dificuldade no processo, fui validar se aquilo a gente podia melhorar. Né? Então a mesma coisa acontece com outros módulos. O compras é um também que acontece isso. Entendemos a operação, o formato de trabalho do cliente e aí inserimos alguns critérios lá dentro. Por exemplo, muito comum, comprar em cima da sugestão do sistema. Tá certo? Uhum. Mas comprar em cima da sugestão do sistema tem várias coisas que nós podemos fazer, né? Desde pensar em uma sugestão melhor para ele, com critérios de segurança, com critérios de arredondamento na hora de fazer a sugestão, em função de curva de produto, em função de quantidade, etc. Tá? A ter uma amarração. Então, alguns modelos, a gente sugere para o cliente que, por exemplo, se ele estiver comprando acima da sugestão do sistema
a partir de um percentual para cada curva de produto, o sistema não deixe ele efetivar aquele pedido. Ele aí sim, eu impeço o cara de fazer cagada. Sim. Eu amarro para impedir o comprador de fazer a besteira lá. E como aí tudo tem que ter pedido, porque se não tiver pedido, não recebe, aí o comprador fica ali amarradinho para não fazer cagada, né? Se ele quiser comprar alguma coisa que não precisa comprar pelo cálculo do sistema, ele vai ter que justificar para alguém. Alguém vai ter que liderar lá, né? Já começou a ficar bom. Aí, entende? Quando a gente fala de amarração de processo, é isso. Tá vendo? Aí o cara já tem que pedir a bênção para alguém para liberar. E pronto, aí a pessoa vai ter que olhar. E aí o cara já não pode fazer cagada sem olhar. E aí começa o processo. Começa as amarrações, né? Continuando com essas amarrações, tá? Um segundo ponto que é comum também nós ativarmos. Tá? Eu tenho meta de compras para aquela categoria que eu estou comprando? Por que isso? Meta de compras para aquela categoria que eu estou comprando. Primeiro que essa meta de compra, ela pode ser feita já de forma automática com uma única indicação para o sistema. Qual é a meta de vendas? Então o sistema já controla automaticamente, pelo que ele aprende ali, como cada categoria se comporta em relação, né, às vendas dele, qual que é o ideal que ele deva comprar, e aí ele faz um critério de uma meta de compras, ok? Tudo bem? Feito o critério da meta de compras, a gente vai dividir isso dentro da categoria como um todo, até o 4º nível da estrutura mercadológica. Então, no nosso caso, a gente chama de departamento, seção, grupo e família. Então, nós podemos controlar a meta de compra, que é o que a gente até indica, na família. Por que na família? Se eu estou comprando água mineral de 500 ml, tá certo? E eu ultrapassar a minha meta de compras daquela água e não considerar isso, né, eu poderia, então, estar comprando água mineral de 1,5 litro sem ter comprometido a meta de compra dela. Agora, se eu estou usando uma meta só para água no geral, eu posso ter um erro ali muito grande, se ainda assim, né, o primeiro critério que nós falamos, ele foi ultrapassado porque alguém autorizou, né, e comprometer a verba de uma categoria maior. Agora, por que eu estou te falando isso? Se você não tiver uma água, aqui em São Paulo, vende, né, água mineral lá, Minalba, Cristal, eu não sei aí no Rio, outros estados, qual que são as águas que mais vendem, mas quando você tem uma água mineral sem gás de 500 ml, por exemplo, como a Minalba, né, e como a Cristal, e por algum motivo até faltar, não deveria, uma delas, você tem um similar na categoria, que é uma de 500, para poder suprir aquilo, se isso aconteceu, correto? Perfeito. Uhum. Agora, se eu comprei errado, como 1,5 litro, eu tenho muita de 1,5 litro, o cara de 500 ml vai migrar para de 1,5 litro porque eu não tenho de 500? Muito possivelmente não, ele vai deixar de comprar. Não, vai deixar de comprar. Certo? Então a gente controla a meta dentro da família para evitar o erro no menor nível de agrupamento, para que não se consuma a verba de uma outra categoria para essa. O que a gente vê normalmente? A meta de compra é por comprador só, e o cara lá tem a meta de comprar lá R$1 milhão e ele que toque. O cara com R$1 milhão, ele pode comprar em 5 produtos R$1 milhão e me comprometer a loja toda. Aí o sistema não vai alertar disso. Então a gente alerta nisso também. Tá? E um terceiro possível bloqueio não quer dizer que a gente deva usar os 3 juntos, tá, Leandro? Ele pode Mas usar. É importante ter os bloqueios, porque o bloqueio faz amarração e gera uma barreira para impedir erro e falha. A tecnologia serve para isso, para te ajudar a otimizar o processo. Você pode só falar com o cara, você só pode comprar tanto, teu orçamento é tanto, você pode passar essas informações para ele. Mas o que me garante que isso vai estar rodando se eu vou estar tocando outras 50 coisas e muitas vezes não vou estar verificando ali no detalhe o que cada comprador está fazendo. Por isso é importante essa amarraçãozinha por sistema, tá? Uhum. Vai lá, próximo E aí ponto o terceiro, né, e não menos importante, é verificar se ele tem saldo para pagar aquela mercadoria, aquele pedido, aquela compra, no dia que irá vencer. Então, beleza, financeiramente, eu vou ter disponibilidade no meu fluxo de caixa para fazer pagamento daquele valor quando ela virá a vencer, tá? Então também podemos controlar isso. E claro, quando eu falo isso, né, aí a gente está falando de prevenção, nesse momento falando migrando para gestão ali, gestão financeira, inclusive, tá? Nós estamos analisando, na data de pagamento, a disponibilidade dele, levando em consideração fatos que irão acontecer ainda, como, por exemplo, a venda de amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Porque eu não posso programar um pagamento para daqui 30 dias com o que está acontecendo hoje e não levar em consideração o que vai acontecer nos próximos 30 dias. Senão minha projeção vai ficar errada. Minha previsão vai ficar errada. Tá?
Então, também levamos isso em consideração desde as vendas, os pedidos que já estamos colocando que não chegaram ainda, entre outras coisas ali, para dar uma projeção e bloquear. Falar, nesse dia não tem, não compra também. Então, são 3 possíveis bloqueios na compra para melhorar a gestão, para melhorar os processos e para evitar que a perda lá na frente aconteça de uma forma que eu poderia ter evitado. Faz sentido? Faz todo. Ô, Ideraldo, como é que é o controle de quebra operacional seu antes da gente... Eu quero voltar na compra, mas me passou aqui uma coisa na cabeça, que a gente falou de prevenção, mas a gente não falou do controle de quebra. Como é que funciona a quebra operacional lá? Os produtos que eu vou jogar fora, ou vencem, ou eu vou ter descarte? Como é que é o controle lá por dentro do sistema disso? Tá, você quer ir direto para a perda ou quer começar com um processinho antes, que é o produto que está próximo de vencer? Não, então, vamos lá. Fala primeiro o produto próximo vencer, volta e a gente vai voltar em compras de novo, porque eu tenho que falar de precificação, que é uma coisa que só vocês fazem do jeito certo, e aí eu quero que a gente chegue no final falando disso, né, de precificação. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Na verdade, aqueles produtos que estão próximo da validade, que nós falamos que controlamos a partir, por exemplo, lá do processo do recebimento, tá? Existem auditorias a serem feitas para isso. E nesses processos de auditorias que vão fazer lá em loco, no produto, identificar ali, muitas vezes a necessidade de fazer uma promoção. O sistema já indica quem irá provavelmente necessitar de uma promoção, tá? Mas nesse momento, quando se faz uma promoção, esses produtos, nós geramos uma etiqueta, tá? Para aquela quantidade de itens que estão próximo da validade, para ser vendido com esse código de barra exclusivamente. Mas aí preço. gera automático já? Gera automático. Se eu contei lá que eu tenho 50 unidades de um produto que irá vencer... Ele vai emitir 50 etiquetas com código exclusivo. Isso. Que vai ser diferente do código do produto, que vai dar baixa no estoque, vai passar no NCM do produto, vai debitar o imposto certo do produto, só que vai estar com um preço diferente. É o mesmo produto com preço diferente. Só naquele código que vendido. Caramba, a gente não encontrou isso em quase sistema nenhum, porque eu vi o Guanabara fazendo esse troço, mas não para validade. Sabe para que ele faz, Ideraldo? Ele faz um processo que é uma promoção relâmpago de 5 minutos. Não. Então ele vai lá, abre uma promoção relâmpago de 5 minutos, aí ele emite as etiquetas, coloca as pessoas vão pegando e ele vai colando nos produtos. Aí o cara fica rodando na loja, aí daqui a pouco ele faz outra relâmpago, aí vai fazendo vários. Só ficar 3 horas dentro do Guanabara lá comprando produto da parte da tarde. Não sei se está fazendo isso mais, mas quando eu ia lá no Guanabara tinha isso. E eu achava absurdo, eu falei assim, nossa, escassez incrível, 5 minutos, o cara sai... Ideraldo, as pessoas saíam correndo, brigavam, passavam por cima da outra para pegar produto. Na outra. É, um negócio de maluco. Mas era isso, usando essas etiquetas rápidas que o cara fazia, usando um código interno, né, para fazer esse processo. A gente usa um código específico para cada mercadoria, né? E a gente controla isso também, tá, Leandro? Se foi utilizado aquela quantidade total, passou nos caixas, né? Por exemplo, no dia seguinte, tentar vender aquele código lá, alguém que guardou o código para tentar vender lá, não consegue, não vende mais. Se não tivesse para promoção, monta isso, porque isso eu não vi em sistema nenhum. Qual da... Podia fazer promoção relâmpago com etiqueta diferente. Pode fazer o mesmo critério. Você pode gerar quantas etiquetas você quiser. Bom demais. Bom demais. Galera, vamos fazer isso aí. Se não fizer essa prática, promoção de 5 minutos na parte da tarde. É maravilhoso. Delicinha fazer esse negócio. Aí tem dois detalhes importantes, hein? Olha só, que você falou aí uma sacada. E a gente tem que pensar sempre no quê? Na gestão, no controle e no processo, certo? É isso. Exatamente. Se o produto que estou vendendo está próximo da validade numa oferta promocionada, que é o caso que nós acabamos de dar um exemplo, mas é de validade, certo? Uhum. Eu devo considerar aquela venda para efeito de médias daquele produto? Não. Porque senão corre o risco de eu comprar muito de novo. Não, aí eu tô tentando jogar fora o produto, aí vai lá, o nego repõe o produto. Exatamente, certo? Já o caso que você falou, né, é um outro tipo de oferta, que aí sim, essa média tem que ser considerada. Sim, então nós controlamos, inclusive, separadamente essas possibilidades. Aquilo que está próximo da validade não entra para a média para não comprar de novo. Mas aquilo que eu estou promocionando para 5 minutos, 10, 15, 20 ou 50 itens ali, esse tem que entrar para a média, vida que segue, porque eu quero vender esse cara de novo, entendeu? Então também controlamos isso separadamente, tá? Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito erro, Ideraldo, que os caras não fazem, isso todos os sistemas têm, se eu não me engano. O cara precisa bloquear
o cara decide não trabalhar com o produto, mas não bloqueia a entrada dele, para o cara não conseguir tirar pedido mais do produto. Aí vira e mexe, eu chego, o cara tá com 50 itens, tá lá com 12 creme de leite, dos 12 creme de leite, 6 são combate. Eu falei, para que você tem tanto? Se o produto de combate é o mais barato, por que você tem vários mais baratos? Por que não é um mais barato? Por que você tá cheio de produtos mais baratos? E aí o cara não consegue me explicar. Porque uma coisa eu vou lá comprar o melhor macarrão instantâneo que tem, que é o mais famoso, da Nissin. Beleza, os outros macarrões instantâneos tem ali uns médios, mas tem uns que são muito baratinhos. O baratinho, o cara não tá comprando porque é bom, o cara tá comprando porque é barato. E para que eu tenho vários baratinhos? Tem um só baratinho, não preciso ter mais marcas baratinhas. E aí, muitas das vezes, o cara não bloqueia. Então, como é que eu compro mais barato? Se hoje o mais barato, creme de leite, é o X, é esse que eu vou trabalhar. Se depois virou o Y, eu bloqueio a entrada do X, deixo vender para acabar e compro o Y. E aí agora é o Z. Eu bloqueio a entrada do Y e deixa vender. Ele tem que continuar vendendo. Só não posso mais comprar. E sabe o Z? Agora o X voltou e ficou mais barato que o Z. O que eu faço? Desbloqueio a entrada desse, bloqueio o Z. Você tem que poder fazer isso. Se não, gente, no dia a dia, com 10, 15 mil SKU, você vai errar. Você vai tirar um pedido de uma coisa que não era para você pedir. Porque você não bloqueou a entrada. Um processo simples, bom, que muita gente acaba não fazendo. Para nós temos duas possibilidades disso. Tira fora de linha ou tira do mix, tá? Nenhum dos dois casos deixa comprar mais. Né? Deixa vender, mas não deixa comprar. Tá? Isso. Aí a gente estava falando das perdas, assim, né, que eu fiz um gancho antes para validade. As perdas, né? Nós temos um processo que inicialmente pode-se ir para as trocas, das trocas depois, ou, né, quem está no Nordeste chama de avaria, normalmente isso, né? Tá? No Rio também. No Rio também chama de avaria? É porque você tem vários motivos de troca, né? Então a avaria é um deles. A avaria é o produto que, sei lá, abriu, amassou, ou qualquer coisa. Isso. Na verdade, a gente sempre tenta trocar, né? Mesmo sabendo que o fornecedor não troca, a gente sempre tenta trocar, né? Isso, mas no Nordeste eles usam avaria para qualquer motivo que vai para as trocas, né? Aqui a gente usa avaria, né, com uma condição do que foi para a troca, né? Que é o exemplo que você deu. A gente chama do módulo de trocas, né? Tá? Então, aquele setor todo de mercadorias, eles chamam para a gente trocas, né? Pelo menos aqui em São Paulo. No Nordeste, eles chamam de avarias, no setor de avarias. Tá? Mas aí você tem, né, o controle do que pode ter essas trocas ou essas avarias, né? Claro que isso depois a gente pode, obviamente, no compras, informar no momento do pedido que está em trocas, já para negociar com o fornecedor, né? Dá para criar critérios ali também de bloqueio, para fazer, né, gerar um romaneio, não deixar comprar, etc. Dá para fazer várias coisas com isso. Tá? Aí pode fazer com que a mercadoria, né, se a pessoa tem autorização para aquilo, por exemplo, no coletor, lá no celular, indique que ela já vai para perdas direto ou para um consumo interno, tá? Agora, se ela for para uma transferência de um setor para o outro, que é o caso que muitas vezes você pega lá um sal da área de venda para usar na padaria. É a movimentação interna. Ou uso e consumo, né? O uso e consumo para nós é aquilo que você vai consumir de fato ali, não é um subproduto. Por exemplo, vou pegar lá um álcool para usar no caixa. É um consumo. Okay. Certo? Vou pegar uma vassoura para usar ali realmente na limpeza. Vou pegar um leite para usar na padaria, aí já não é consumo, você vai usar mas estou transferindo da área de venda para o setor da área da mercearia. Movimentação interna é isso aí mesmo que você falou. Tá? Então, isso, movimentação interna. Aí a transferência, a movimentação interna, que é a transferência de setores, no coletor, de novo, pensando em gestão, pensando em processo, pensando em segurança, né, o cliente tem que dizer o que ele quer e o que ele pode utilizar como aquele suprimento. Por exemplo, tá? Então vamos imaginar o seguinte: para manter lá o padrão do produto, na padaria, eu deixo pegar lá alguns óleos de soja da área de venda ou azeites, certo? Mas eu posso deixar pegar qualquer um? Não. Então, aí você fala o seguinte: azeite padaria ou azeite produção padaria. Posso deixar pegar em qualquer quantidade? Não. Podemos bloquear, pelo menos no caso do produto, bloqueamos e fazemos já o fator direto. Estou pegando um azeite de 500 ml na área de venda, que é o que está permitido. Eu permiti só essas marcas aqui, ok? Essas marcas, ao entrar no outro, vai entrar em qual fator? Se eu controlo o azeite em litro, então cada 500 ml que eu pegar tem que entrar um fator de meio litro lá. Então já faz esse processo também
automático. Beleza. Claro que isso atualiza o custo daquela mercadoria conforme o custo do produto que eu estou pegando, né? Custo médio, etc. e tal. Tá? Então, esse processo também está todo amarrado ali, podendo ser feito pelo coletor. Tá? Muito E as interessante. perdas também, para quem tiver esse direito, né, no coletor de usar, pode relançar diretamente o que é perda ali. Tá? Normalmente, né, a gente tem até como bloquear aqueles produtos que não tem troca, de que se alguém tentar lançar na troca, o sistema não permita, porque fala que não há controle de troca daquele produto. O fornecedor não troca. Né? Então, aí obrigatoriamente tem que ir para perda direto. Muito interessante. Muito simples, né? Inclusive. O trabalho, entre aspas, aí se dá, né, em fazer um cadastro ali de depara, né, da transferência de setor feito, no caso, a transferência de setores. Mas é por uma boa causa, né? É isso. Uma coisa que eu sinto falta, e eu não vi isso em sistema nenhum também, e se vocês não têm, eu acho que seria uma boa ideia, é você ter os motivos de perda. Tem também. Para que você pudesse... Eu sei que tem. Eu estou fazendo quase... Lembra que eu te falei que é um monte de coisa retórica, mas isso não tem nos sistemas. Porque depois eu tenho que... Porque aonde que eu faço para melhorar o processo? Eu tenho que ir na raiz, na causa raiz do problema. E eu só tenho como ir na causa raiz do problema se eu conseguir mensurar quais foram as causas que mais aconteceram ou que aconteceram em relação àquele produto. Então, o produto eu perdi, mas eu perdi por quê, né? Sei lá, alguém comeu, o produto caiu e avariou, o produto venceu. Qual foi o motivo? Porque cada motivo gera uma ação de prevenção futura daquele item diferente. Então, quando a gente fala de gestão e processo, a gente está falando sobre isso, você entender um pouquinho como funciona e fazer. Vocês lá têm os motivos, né, de perda? Tem, tanto para as perdas quanto também para as trocas, né? Nas trocas também, quais os motivos que para troca? Tem embalagem violada, validade, etc. Também temos isso. Eu só vi isso só em sistemas gigantes. Aqueles sistemas caríssimos lá que o nego paga uma fortuna para ter. Nos normais não tem isso, não. Não tem mesmo. Nós controlamos isso, né? E controlamos bem. Inclusive com BIs depois nativo, né? Para mensurar essas perdas, por tipo, né? De perda, tá? Temos controles ali internos em BIs que eles conseguem visualizar isso. Participação dessa perda sobre a minha venda do produto no período, sobre a minha compra do produto no período, né? Quanto isso representou. Então é porque quebrou muito porque eu comprei muito, quebrou muito porque de fato eu comprei na quantidade certa, vendi numa quantidade até que certa, mas né, houve um problema ali, eu perdi demais. Então consegue mensurar tudo isso também num BI bem tranquilo, bem fácil de utilizar. O Flávio Alves 15 perguntou aqui no Instagram. Tem o meu receituário da padaria. Como posso controlar a quebra do forno? Na produção, na hora que está fazendo a produção, a gente sabe quanto que é o receituário esperado. Né? Então vamos lá, que eu estou fazendo um pão francês, por exemplo. Né? E minha receita ali é para gerar 60 quilos de pão francês. Se for um saco de 50 quilos, em torno de 60 quilos, tá certo? Então o sistema espera que cada receita gere 60 quilos de pão. Se ao finalizar a produção eu pesei aquilo e informei que gerou 59, ele vai dar automaticamente uma entrada de 60 de produção e uma quebra de produção, que é a quebra do forno, ali no momento que eu produzi, é de 1 quilo. Aí, papai, dá para controlar assim o processo. Você pode estar com o sistema errado e não tem acesso. É isso. Leandro, como melhorar a usabilidade dos produtos já na área de produção, seguindo a receita na risca, que não é feito. Então, o problema da receita na risca é que você pega a receita de alguém, você não faz a receita de verdade. Então, uma das coisas que a gente na consultoria viu para a receita bater manda o cara produzir e aí você vai medindo quando ele vai produzindo. Aí você vai ter a receita real e não a receita que alguém disse, ou que o cara fala, minha receita é essa. Aí você vai lá, o cara pega 2 mãozadas de farinha. Eu já fiz isso, tá? Aí o cara fala assim, quanto que é? O cara, 2 mãozadas de farinha. Aí eu peguei a mão dele, eu falei assim, pega uma mãozada. Aí peguei, botei num saco e pesei a mãozada 1, a mãozada 2. Aí eu fiz ele fazer isso 20, 30 vezes. Aí eu peguei a média da mãozada de farinha dele e aí eu vi quantas gramas dava a mãozada de farinha dele. E aí eu falei, agora... Aí a receita começou a bater. Porque a receita era tantas gramas, e não era as gramas, era a mãozada do cara. Então, assim, é melhor você ir lá e ver na prática o que está rodando, e aí você faz a medição, e aí lança em cima disso, do que você chutar uma receita que é o que você acha ou que você anotou em algum lugar. O ideal é pegar a receita fazendo, medir enquanto o cara está fazendo, que aí você vai pegar o jeito de verdade como aquilo é feito.
o valor de verdade que é consumido na receita. Minha prática é isso que eu vi que funciona, tá? Aproveitando esse gancho aí da produção, como que os sistemas sugerem a produção? Muitas vezes não sugere, a pessoa só informa. Não sugere, ideal. Só sistema de indústria, ideal. O que nós fazemos? Atualmente estamos com um cliente em Minas que tem uma produção muito grande, né? Ele trabalha muito bem os processados dele, tá? Então, o que nós fizemos juntamente com ele lá? Ele só vai me dizer de um grupo de produtos que ele pré-estabeleceu, por exemplo, produção da padaria, produção lá de, sei lá, sucos, né? E etc. Ele criou ali produções porque são setores diferentes, né? Por grupos. Então, ele só vai dizer o seguinte: quero produzir para amanhã, para vender, né? Amanhã e depois de amanhã. Ou vou produzir amanhã para vender, né? Depois de amanhã, e nesse caso, para quarta e para quinta-feira, certo? O sistema já sugere para ele o quanto ele tem que produzir com base no estoque que ele terá no dia que a produção ficará pronta e com base na venda média do dia da semana. Porque produzir produtos na quarta-feira, na quinta e na sexta, não necessariamente as vendas são as mesmas. Cada produto se comporta de um jeito, né? Então, o sistema sugere para cada produto com base na venda média daquele dia da semana. E aí você erra menos, baseado na produção. Sim. A chance de você perder produto, muito menor. É uma perda. Mas aí você está aliando tecnologia com processo, né? Aí você consegue ter uma amarração boa nesse sentido. Porque se for só na munheca e só na planilhinha, a probabilidade de erro é muito grande. Vamos voltar aqui para compras, porque a gente tem que falar de preço, né? A HRTech tem um sistema de pricing, que é pricing, né? Diferente dos outros que falam que é pricing. O pessoal fala que é pricing, é pesquisa, né? Fazer pesquisa e fazer uma base de comparação do concorrente com você. Aí eles chamam isso de price. Não é isso que é o price. O price tem todo um tratamento matemático diferente. E vocês lá têm um processo que faz uma amarração desse price melhor. Você tem como explicar como é que funciona? Na verdade, a gente tem uma série de coisas pro price, né? Desde as regras de margem, tá? Que a gente pode definir por categorias, por faixa de custos, qual que é a margem ideal do produto, para que os preços possam ser feitos automaticamente, inclusive com critério de arredondamento diferentes por categoria. Tá? Vou arredondar o açougue para o final 90 e 50 o preço, mas eu vou arredondar lá o hortifruti para o final 9, desde que não dê, né, 0,9, de 0 até 9. Né? Aí, se for de 0 até 9, a gente subtrai R$1 e arredonda para 99 centavos. Então, tem critérios diferentes ali para a hora de sugerir o preço. Tá? Claro que, nesse caso, produtos lá super notáveis não vão fazer o processo de preço automático, né, nem de pesquisas, por exemplo. Tá? E aí, isso é para formar os preços, ok? No processo, né, de pesquisas de preço, nós temos a possibilidade de fazer regras de acompanhamento também em função do meu concorrente. Aonde, se é uma pesquisa que foi feita, inclusive pelo nosso robô, que vai lá, captura o preço do site do concorrente, grava como pesquisa, né? Tiver dentro de uma faixa de valores... Ah, dá para fazer isso? De forma automática. Uma vez por dia, o robô captura lá, grava, né? Pesquisa. Eu tenho que ficar perguntando, porque você fala como todo mundo já soubesse que você faz um trem desse aí de fazer pesquisa automática no concorrente por robô, né? Às vezes eu esqueço disso. É porque vocês é comum, né? Para a maioria das empresas não é. Quem aqui tem um robô que captura o preço dos concorrentes, é automático? Aí comenta aí no chat. Você vai ver, ninguém vai comentar. O chat vai ficar vazio, sem comentário. Então comenta quem não tem. Comenta quem não tem. Pronto, para a gente ter comentário no chat. Comenta aí quem não tem robô que faz pesquisa automática por dentro do sistema. Comenta aí. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos a Pressolândia, eles têm 50 lojas em 14 estados. Não tem como administrar concorrentes se não for de forma automatizada. Alguém falou, nem sabia disso. Então, quando dentro das regras de tolerância já caiu o preço ali, ó, concorrente está vendendo mais barato do que eu, 20%, altera o preço igual ao dele. Concorrente está vendendo mais caro do que eu, altera para um preço menor que o dele, né? Por quanto tempo eu vou fazer isso também? O sistema vocês configuram para cada fornecedor, para cada, concorrente, para cada grupo de produto de cada categoria. Detalhe, posso até também fazer o seguinte: concorrente está me vendendo, sei lá, 30% abaixo do que o meu. Então, eu prefiro mandar tirar o produto da área de venda, disparar um e-mail automaticamente para o fornecedor,
avisando que eu estou fazendo isso por X dias, né? E quem que é o concorrente que está vendendo aquele preço. Tá? Claro que se isso for para uma condição diferente, eu também posso pedir uma autorização da diretoria para falar o que eu vou fazer. Eu vou para uma tela de gestão de diretoria para fazer ali uma decisão, né, sobre o que nós vamos fazer, o que o cliente vai fazer sobre aquele produto. Tá? E essa mesma pesquisa pode, fazendo um vínculo, uma ponte lá com compras, né, estar explícito na tela de compras, mostrando qual que é o preço dos meus concorrentes no momento que eu estou comprando, para que eu possa negociar melhor aquele produto, sabendo que meu concorrente está vendendo, por exemplo, se for o caso, mais barato do que eu. O Radir Meira falou assim, não tenho e sequer sabia dessa possibilidade. É porque vocês não estão na HRTech, senão vocês teriam. Vem para HR. Mais fácil do que isso, só na HR. Só na HR. É isso aí. Então, a gente usa... Por quem tu acha que eu chamei para discutir sobre o processo? O cara que tem a porcaria do sistema todo amarrado, assim, sabe? Passa um monte de corda, assim, todo amarrado, não sai nada. É muito seguro, Leandro, é muito seguro isso, tá? Sim, a gente pensa no detalhe até de que a nota que teve entrada, né, que a gente começou lá no coletor, tal, né, se ela vai precisar de uma autorização de alguém lá no financeiro para que faça, né, um pagamento daquilo. Então, tem todo um processo ali amarrado, veio no coletor, não veio no coletor, né, pode ter ações diferentes para aquilo, né, com uma varredura do DDA para cruzar, tal. Então tem um processo ali também todo amarradinho para fazer um controle lá na frente, pensando bem lá na frente, disso também melhor, tá? Então vamos lá, mas beleza, você falou das regras de negócio, agora fala da parte boa, tem mais coisa aí nesse bagulho de preço que é importante, porque as pessoas não fazem processo de price, elas não sabem nem o que é. Então, o que a gente tem, né? Quando a gente faz uma oferta, o cliente faz uma oferta de um determinado grupo de produto, ou de produtos do encarte, do tabloide, né? Nós temos possibilidade, né, de recuperar os preços, ou melhor, a margem, né? Aquele lucro que nós, em tese, baixamos na negociação da oferta, porque nem sempre a gente consegue manter a mesma oferta, mesma margem, né? Algumas vezes, raríssimas vezes, consegue negociar até vender com uma margem boa, mas na maioria das vezes a margem cai. Então, o sistema tem uma inteligência que ele vai atrás de produtos que ele pode automaticamente aumentar o preço desses produtos sem comprometer a venda deles, para que compense a margem daqueles produtos que estão em oferta. Tá? E aproveitando o próprio cliente que está comprando a oferta para que ele mesmo recomponha a margem. Então, a inteligência ela vai atrás disso para que melhore o resultado com o próprio comprador da oferta. E claro que ela sabe que cada produto, né, ela tem particularidades ali de preço diferente. Então, ela sabe que tem produtos que ela pode puxar um pouco mais no aumento, outros nem tanto. Tá? Então, a inteligência ela permite essa gestão, né, da margem, recuperando ali significativamente o que está baixando na oferta. Por exemplo, você pega clientes no dia D, chegam a baixar quantos por cento no dia D, a margem? A margem média, se o cara tiver 30, vai a 22, 20, 18. Se você fizer um dia D bem estourado, que bata 15% da venda do mês, chega a cair 2% na margem do mês com essa ação de um dia. Então, talvez você não consiga... Que não tem HRTech. Você vai explicar aí, você tem um jeitinho maroto de recuperar esse negócio. Isso, né? Se fizer um trabalho bem feito com isso, na hora de usar lá a inteligência, nos der também condições da inteligência ajudar, a gente pode recuperar uma margem sensível desses percentuais, uma parte muito significativa. Tá? Há clientes, né, que usavam isso bem, tinham um esforço maior ali na troca de preços, que conseguiam recuperar, na média, tá, da oferta, quase a sua totalidade dentro do mês. Então, o sistema sugerindo, ele fazendo o trabalho dele também, recuperando em outros produtos aquilo que estava baixando na oferta. Tá? E aí, Leandro, assim, em tese, a gente fala que, né, depende, obviamente, também da ajuda do cliente, né, mas o sistema pode recuperar até 100%, tentar recuperar até 100% do que ele está baixando ali, na margem dele. Entendi. Tá? E aí, com essa planilha de recuperação, facilita o processo todo, né? Isso, e o resultado, né? Ali, você falou aí em perder, né, 2% da margem no mês, certo? Vamos imaginar que no pior dos cenários ele recupere só 1/4 disso, 0,5%. Não, já melhora muito o jogo, você tá doido. Meu Deus! Ele briga.
Para sobrar quanto no final do mês? 4%, 5% na média? Líquido. É isso. Se sobrar só 0,5% a mais, estamos falando de 10% a mais de lucro. Pô, É isso, papai. então, sim, tem muita ferramenta ali dentro do Price, né? Criar produtos, que a gente chama de produto do dia, para ele oferecer nos setores esses produtos de tal forma que alavanque a venda de um house, de um bolinho que pode oferecer na frente de caixa, de um bolo que está fazendo num dia específico lá da semana, um bolo de cenoura, de chocolate, né? No açougue, né? Um bife a rolê que você faz lá em tal dia. Então, em todos os setores ali da loja, você pode criar campanhas para que a sua equipe ofereça produtos que não estão necessariamente em oferta, né, mas que por impulso ele acaba vendendo quando se oferece para o cliente, alavancando também a sua margem. E podendo até mesmo, no caso das operadoras, você rentabilizar a operadora que mais ofereceu o produto lá na campanha que era para frente de caixa dela, né? Então, Sim. fazer um prêmio para a equipe também, em função daquilo que você atingiu a meta, você cria uma meta, né? Participação dentro dos cupons do setor. Então, fazer análise ali, fazer dentro do nosso BI uma análise disso e premiar a equipe depois. Não dá para fazer isso tudo. Tá vendo, gente? Com informação tem gestão. Sem informação, como é que você tem gestão? Sem controle de processo, sem processo automatizado, como é que você controla esse negócio? E supermercado, gente, a margem de lucro é muito pequenininha, né? Então, a gente tem que ter cuidado para que isso necessariamente sobe. A gente já está com 1h16 de live, e aí, Ideraldo, eu queria que a gente já fosse para as considerações finais, e você dissesse para eles aqui o que você gostaria de deixar como mensagem final para eles, e depois eu vou só fazer o fechamento aqui da parte de processo para vocês. Então, Leandro, o que eu falo bastante para nossos clientes, né, para potenciais clientes, é que nós temos um sistema de gestão. Tá? Então, se ele quer gestão, venha com a gente. Se ele quer simplesmente uma vida fácil lá para fazer as coisas de uma forma muito simples, né? Muito simples não vai dar para ele permissão de controle, de gestão. Então, esse caso, né, não é o que a gente entende como boa prática, tá? Agora que a gestão venha com a gente. Então, assim, melhorar nos processos, segurança, né? Ele quer ter certeza de que o que está acontecendo, de fato, né, está na mão do sistema e não das pessoas, vem com a gente. Quer depender de um processo, né, bem feito e que o sistema controle isso, vem com a gente. Quer depender das pessoas e não do sistema, aí ele vai ficar com raiva da gente. Né? Então, deixa eu usar um exemplo que a gente teve. Eu tive num cliente de São Paulo, não vamos dizer o nome, que eu liguei e você brotou lá na parte da tarde no cliente. Você lembra? Bem. E que ele estava falando que estava com erro, não me lembro de quê, nas notas e tal, e reclamando que o preço estava errado e tal. E aí você deu uma explicação lógica de amarração. Você pode só explicar como é que foi o caso, sem dizer nomes? Ele queria que, ao dar entrada de uma mercadoria em uma loja, atualizasse o custo de todas as outras lojas. Agora explica por que não pode fazer. Porque a gente compromete, né, os estoques e os resultados. Então, o fato de eu ter uma mercadoria que eu comprei agora, que é mais barato ou mais caro, não quer dizer que eu comprei ela em todas as lojas. Então, se nós valorizarmos os estoques, né, e os custos com essa entrada, nós vamos estar mascarando, de fato, a margem que eu deveria ter naquela loja. Eu posso estar dando uma margem muito melhor ou muito pior por um número que não é real. Simplesmente isso. Então, vamos imaginar lá que ele comprou lá uma Coca-Cola, um exemplo, certo? Mais barato para uma loja e quer baixar o custo da Coca-Cola automaticamente em todas as lojas. Mas é irreal. É irreal. Quando ele for ver o resultado, ele vai ficar talvez bonito no caso da Coca-Cola, né? Mas não vai ficar real, não vai ficar certo. Então, no dia que eu já fui lá, que a gente conversou sobre isso, eu fui lá, ele entendeu na hora, né? Para que ele falou, olha, você vai começar a ver um número que não é o real. Você quer? Tem certeza disso? Porque, ele falou, assim, não, claro que não. Não, deixa como tá. Deixa como tá. Eu falei, sim, porque assim, não faz sentido eu fazer isso. Mas é mais difícil para o empregado, e aí quem estava reclamando era o funcionário de fazer o processo, né? Sim, porque ele olhava depois a margem da loja, lá a margem ficava errada. Lembra disso? Porque a menina não tinha entrado, porque a menina não tinha feito a transferência, não tinha lançado. Exato, tinha transferência no meio também ali, que ele estava com um processo lá de expansão, né? E estava demorando para o pessoal conseguir fazer o lançamento na nota, né? Enfim. Já foi mandado Eles queriam mascarar o resultado, a equipe queria mascarar o resultado, quando na verdade o correto era resolver o problema, que era o quê, né?
fazer a transferência correta e lançar a transferência corretamente. Mas aí, como ela não estava lançando a transferência, aí você pega o erro e a falha do trabalho dela, não está conseguindo fazer o próprio trabalho. Uhum. Aí o que o dono falou lá, você lembra? Não, vamos resolver a transferência. Mas foi demitido. Foi demitido? Sim. Ele promove o mercado de trabalho com uma velocidade incrível. O Ideraldo, obrigado pela colaboração, de ter vindo aqui dividir com a gente. Eu acho que foi um bate-papo incrível. Quem aí gostou do bate-papo, comenta aí. Eu falei da próxima vez, chama Ideraldo, o nego chamou, trouxe Ideraldo de novo. A gente falou da outra vez sobre tributação e o nego explodiu a cabeça das pessoas. Eu saí da live com outra perspectiva sobre o futuro nosso. Falando sobre reforma tributária, né? Um falou, o Edson Cruz falou assim: como gestor, gostaria muito de voltar a trabalhar com a HR. Já usava muito o sistema antes de toda essa evolução. Abração, Ideraldo, vamos para cima. Obrigado, Edson. Obrigado. Se gostaram, comenta aí. É importante a gente traz conhecimento. É óbvio, né? Não tem como a gente trazer um cara de software que tem o processo tudo amarrado e vocês não se interessarem pelo software dele. É claro, eu me interessei quando ele falou. Na verdade, eu achei o Ideraldo perdido num cliente meu lá e ele é de São Paulo, tá? Ele foi perdido lá no Rio Grande do Sul. E aí o pessoal foi me mostrar o sistema, eu olhei o sistema e falei, não acredito que tem isso tudo. Mas tem isso aqui, ele falou, tem isso. Eu falei, mentira. Eu falei, onde vocês se esconderam? Ele falou, a gente tem 25 anos. Eu falei, mentira. Não dá, eu não te conhecia, eu conheço todos os sistemas do mercado, como é que eu não sabia quem você era? E aí a gente descobriu que o cara tinha 25 anos, só que eram ruins de marketing. Agora eles ficaram bonzinhos de marketing. Agora o negócio lá tá ficando bom. Só que as pessoas não os conheciam. Mas é uma empresa de 25 anos, muitos anos de mercado, tem RP super robusto, com WMS próprio, com sistema para atacarejo, uma empresa super completa. Se vocês não conhecem a HR, super recomendo de vocês irem para conhecer. Se vocês estão pensando em trocar software, eu considero que vocês deveriam pedir, no mínimo, uma demonstração antes de tomar a decisão, porque eu costumo dizer assim, cara, você pode não gostar, você pode achar caro, mas pede uma demonstração, porque quando você pede demonstração, você vai saber tudo que tem dentro do sistema e você vai ter base de comparação com os outros, para você tomar a melhor decisão, porque software não necessariamente é o mais barato, software é o que vai te atender melhor durante muito tempo, pelo menos 5, 10 anos, né? Porque trocar software é um baita transtorno. E que vai poder também crescer junto com ele, né? O Jandielson da Mata colocou aqui, o suporte da HR é fantástico. Estão te elogiando aqui no Instagram. Legal. Então, assim, super recomendo. Conversem com ele, o telefone dele já está aqui na chamada aqui que eu coloquei fixado aqui na tela. O pessoal no Instagram, o pessoal mandou lá, mas se quiserem só me mandar contato, que eu mando o contato deles aqui. Obrigado, Ideraldo, pelo compartilhamento, valeu mesmo. Eu que agradeço. E se vocês quiserem que o Ideraldo volte aqui para a gente desenrolar, porque tem muito processo, aqui não falou quase nada, tem processo de WMS, tem processo de atacado, de força de venda, tem processo de operação de loja lá que a gente não falou. Então tem bastante coisa aqui para a gente abordar ainda, se vocês quiserem, CRM. só colocar. Eu vou deixar CRM, eu vou deixar a live aqui liberada para você falar assim, volta Ideraldo. Aí eu chamo o Ideraldo de volta aqui para você poder fazer, tá? Vamos para cima. Obrigado, Ideraldo. E se você não fez isso ainda e quiser participar do plano que vai acontecer dia 5, 6 e 7 agora de setembro, é só você clicar no link que a gente vai mandar agora aqui, ou simplesmente vocês que estão no Instagram comentar plano, que a gente vai mandar uma mensagem no particular seu, avisando, mandando para você o link para você poder entrar nesse treinamento. Vai ser um treinamento de 9 da manhã até as 7 da noite, com 2 horinhas ali de almoço, vão ser 24 horas de treinamento, são 3 dias intensos, onde a gente vai mostrar para vocês os caminhos que vocês têm que tomar para lidar com a inteligência artificial, para lidar com os problemas que estão acontecendo hoje de tributação, que vai virar em 26, para você lidar com os problemas de gestão, política, econômica, tudo que está acontecendo, avanço e atacarejo, as mudanças que você está tendo, o omnichannel e todo o processo de CRM, lidar com gente, dificuldade de contratar funcionário, a gente vai abordar isso tudo lá no plano. Lá você vai sair com um plano ponto para você aplicar e já ter resultado ali nos primeiros 90 dias. Então, o que eu preciso que você faça? Só venha para o plano, tá? Eu não vou fazer outro treinamento igual a esse. É um treinamento muito barato, custa R$297.
e se eu não me engano, agora tem desconto, mas ele custa R$ 297 reais, é uma oportunidade única para vocês fazerem, é online, não tem gravação, todas as palestras e aulas que forem dadas, você vai receber um resumo, e além do resumo, você vai receber uma ferramenta ali para você poder aplicar no dia a dia prático da sua loja, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da live, espero que vocês continuem participando e acompanhando nossas lives, e aguardo vocês no plano, tá? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!